Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o engenheiro Vinícius Volpato e agora a gente vai iniciar o orçamento da nossa superestrutura, tá? Aqui na parte de fundação, antes da gente continuar, eu só fiz alteração aqui nas ordens, tá? Tentei deixar na ordem de execução. Então, primeiro a gente vai fazer a perfuração mecanizada, depois a gente faz o alicerce, nesse caso não vai ter, né? Alicerce, forma de bloco, forma de viga, laço, faz a armação e a concretagem, depois a impermeabilização, tá certo? E agora aqui a gente vai iniciar a nossa superestrutura. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto, então. Ó, aqui tá a superestrutura, então a gente pode perceber que ela tem laje, né? Tem os pilares aqui, a nossa fundação que foi feita. E aqui na garagem, ó, não foi feito laje na garagem. Então eu tenho essa viga maior aqui, que é uma viga de, vamos dar uma olhada, 70 centímetros de altura e ela tem 7,63, tá? Um pré-dimensionamento, tá? Isso aqui não foi feito projeto estrutural, isso aqui foi feito uma estimativa, mas um pré-dimensionamento para você não, vamos dizer assim, errar longe, né? Para você ficar bem próximo da seção transversal de uma viga, é você considerar cerca de 8 a 12% do vão, tá? Vai depender muito do carregamento que vai estar, se o tamanho do balanço também. Mas aí de 8 a 12% você vai ficar próximo aí da seção transversal. Então, 7,63, se fosse 10% seria 76. Estamos trabalhando com 70 porque também não tem laje, tá certo? E também não é um balanço, apesar de ser apenas biapoiada, né? Quando você tem continuidade, você consegue fazer um contrabalanço, consequentemente diminuir o momento negativo. Mas vamos lá. Vamos começar. Primeiro elemento, a gente vai precisar fazer a forma dos pilares, as formas das vigas e as formas das escadas, tá? A gente vai começar com as formas. Como não é um sobrado, a gente não tem escada, esse item aqui a gente não vai detalhar ele. Então a gente vai fazer as formas dos pilares e as formas das vigas. Começando com os pilares então. Estou aqui com a minha estrutura aberta, vou aqui no meu quantitativo, então vou selecionar aqui, ó, pilares. Vamos ver as informações que a gente tem. Então eu tenho o pilar 9 por 27, que são os pilaretes da platibanda, 14 por 30 e 14 por 50, que foi aquela diferenciação em questão do carregamento. Eu não tenho, quer dizer, na verdade eu tenho, tá? Eu criei esse parâmetro aqui, que é um parâmetro compartilhado que calcula a forma já de forma automática. O Revit não vem com esse parâmetro aqui, tá? Eu criei ele. Então eu tenho aqui forma de pilar com alvenaria. Por que com alvenaria? Porque a gente vai fazer o levantamento da estrutura e da vedação simultaneamente, tá? Então a gente aproveita a própria alvenaria como forma. Quando você faz um cálculo estrutural através do EBERC, através do TQS, ele considera no quantitativo de forma dele que você faz todo o levantamento da estrutura e depois você vem com a vedação. Fato que é diferente nas pequenas construções de casa e sobrado, você faz isso simultaneamente. Então, a face lateral, ou seja, a face ali de 14, né, você não vai ter a madeira como forma, você tem a própria alvenaria. Então, como que está calculado isso aqui? Está calculado o comprimento do pilar vezes dois lados vezes 0,3 e 0,5, né? Vezes o que? Vezes aqui a largura dele. Então é assim que foi calculado. Olha só, então nós temos aqui 113 metros quadrados de forma de pilares, considerando a nossa alvenaria também como parte da forma. Porém, eu não vou colocar 113 metros quadrados, eu vou colocar menos. Mas por que, Vinícius, vai colocar menos? Porque, pessoal, aqui na nossa fundação, a gente já trabalhou com a forma da viga baldrame e forma dos blocos. A gente consegue ter um reaproveitamento dessas formas aqui. Então, o que eu considero, o que está sendo bem útil para nós aqui, que está dando resultado? É considerar 50% desse valor. 113, então eu vou colocar aqui 113 dividido por 2. Então eu vou ter 66,5 metros quadrados de forma de pilares, tá? Porque eu já estou considerando que eu estou reaproveitando, né, a forma da minha fundação. Vinícius, eu consigo fazer um cálculo preciso? Não, pessoal, você não consegue fazer algo com muita precisão. Por quê? Você não sabe o quanto você vai reaproveitar. Às vezes na desforma você tem uma perca maior. Existem técnicas que você consegue fazer que consegue melhorar esse aproveitamento, como passar desmoldante nas formas.
mas de maneira exata é muito difícil. Você consegue ter estimativa precisa, mas não exato devido a essas pequenas diferenças. Depende também do corte da madeira que você faz, então você não consegue reaproveitar ela pelo tamanho da tábua que sobra, mas está dando bastante resultado considerar 50% aqui de reaproveitamento. Ok, forma dos pilares feitas, agora a próxima é a forma das vigas. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto e vou selecionar aqui a minha tabela de vigas para ver a quantidade. Então tá aqui, ó, forma de viga, olha só, considerando cinta do muro também, as vergas, tá? Verga eu não vou considerar porque existe uma composição específica para ela lá na vedação. Mas o que eu preciso, ó? Viga de cobertura 14 por 30, viga de cobertura 14 por 40 e viga de cobertura 14 por 70. Essas três aqui. Viga baldrame a gente já considerou. Ah, e também a cinta do muro, né? E as vergas a gente tem uma composição específica. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar essa quantidade com essas outras aqui e dividir por 2, tá? Então vamos lá, 28,02, deixa eu colocar um igual aqui, 28,02 mais 41,88 mais 59,04 e mais 18,38. Vai dar 147, tá? 147,32. Então eu vou colocar aqui, ó, 147,32 dividido por 2, que deu um total de 73,66 metros quadrados de forma, tá? Além do aproveitamento que a gente tem, né, da fundação, a gente também consegue reaproveitar ali algumas formas dos nossos pilares. Ok, então vamos continuar. Forma de escada a gente não vai ter. Próximo item é a montagem das lajes, tá? A gente gosta de trabalhar com vigota protendida, pessoal. É comum, principalmente nos pequenos centros, você trabalhar com a vigota treliçada. Mas a gente gosta de trabalhar com a vigota protendida por quê? Questão de custo, tá? Apesar do orçamento às vezes ser um pouco mais caro a vigota, mas a montagem dela se torna mais barata pela economia de concreto, economia de escoramento e economia da ferragem negativa. Beleza? Então a gente sempre trabalha com a vigota protendida. Então vamos lá. Aqui eu tenho vigota H8 e H12. Em questão de altura, a gente só vai conseguir mesmo definir lá no projeto estrutural. Mas de modo geral, pequenos vãos aí, né, ou lajes de cobertura que a gente não tem um grande carregamento, o H8 está atendendo muito bem. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui a minha tabela de materiais, porque no Revit, né, a laje a gente modela ela como um piso, então eu preciso pegar aqui, né, que é uma família nativa, e vamos procurar aqui, ó, chapisco, laje, ó, laje H8, 159,47 metros quadrados. Então vamos colocar aqui, ó, 159,47 metros quadrados. Então só de laje, pessoal, a gente vai gastar aí cerca de R$13.140. H12 eu não vou considerar. E agora a gente vai para concretagem, tá? Executivamente, primeiro a gente vai armar, depois concreta. Mas aqui a ordem dos produtos não altera os fatores, né? Ou ao contrário, né? A ordem dos fatores não altera o produto no nosso orçamento. Então, próximo item aqui é concretagem, né? FCK 25 com traço de 1 para 2.3 para 2.7, tá? Então esse aqui é um concreto feito em loco. O que eu vou fazer concretagem em loco? Eu vou concretar os pilares, a cinta da platibanda e os pilaretes da platibanda. A viga e a laje, pessoal, a gente já concreta com o concreto usinado, tudo junto. Então eu vou considerar aqui, ó, somente os pilares, a minha cinta da platibanda e meus pilaretes. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Primeiro, pilares, né? Eu já tenho o volume calculado. Então tá aqui, ó, 7,72. Então eu vou colocar aqui um igual, 7,72 mais. O que eu preciso? Aqui da minha tabela de vigas, a minha cinta, né? Cinta muro. Aqui tá cinta muro, pessoal, mas é aquela cinta da platibanda, tá? Ó, 9 por 20 ali, uma cintinha só para fazer o travamento. Então o que eu tenho de volume? 1,26. Então mais 1,26, tá? Não vou considerar aqui as vergas, né, novamente falando, porque a gente tem uma composição já específica para ela, ó, tá aqui na vedação, ó, contra-verga moldada em loco. Então o que está considerando? Só para mostrar para vocês, aqui na contra-verga, ó, o que está considerando nela, ó.
Contra a verga, está considerando já a forma, o concreto, a treliça com espaçador, tá? Então, por isso que eu não estou considerando ali a armação, a forma e também o concreto, que já está na outra composição. Ok, vamos lá. Feito aqui também o nosso concreto dos pilares e também da nossa cinta. O próximo é o concreto usinado, que a gente vai usinar as vigas e a laje, né? Eu tenho dois aqui, ó, concreto 25 e concreto com slump até 22. Esse aqui é o convencional, pessoal. Por que que eu tenho esse com slump até 22, com pedrisco? De modo geral, quando a gente concreta a laje, né, ela não fica retinha, perfeita. Você precisa reguar ela. E a mão de obra, ou seja, quanto menor o slump, mais difícil de se trabalhar. Então é comum que durante a concretagem, enquanto o pessoal está tentando reguar a laje, eles peçam para adicionar água para ficar mais mole, para eles conseguir reguar, deixar mais uniforme ali a nossa laje. Porém, se eu estou adicionando água, eu estou abaixando a resistência. Consequentemente, a resistência que era de 25 vai ser menor. Então, na concretagem de viga e laje, nós pedimos para colocar um aditivo de trabalhabilidade, ou seja, vai ter um slump maior e assim a gente não perde a nossa resistência. E aqui tá com pedrisco porque no agregado graúdo a gente também opta por pedrisco devido às vezes à taxa de armadura. Quando a gente tem uma taxa de armadura elevada, principalmente em vigas, é comum que a brita 1 ela fica presa entre a ferragem, né, e cause pequenas bicheiras ali. E o pedrisco, por ser um pouco menor, aí ele consegue passar e você tem um adensamento melhor da tua estrutura. Correto? Então a gente utiliza aqui, ó, o concreto usinado com o slump até 22. É um pouquinho mais caro, porém você tem uma qualidade melhor da tua estrutura. Então o que eu vou concretar? As minhas vigas de cobertura e a minha laje. Então vou começar aqui com as vigas. Deixa eu dar um ok. Ok não, igual, né? 2,72 mais 3,76 mais 1,23. Vou colocar 24 porque eu coloquei 3,75 ali. E eu preciso mais o quê? Eu preciso mais o concreto da laje. O consumo, pessoal, de uma vigota protendida é 0,044 metros cúbicos para cada metro quadrado de laje. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar mais esse 159,47 multiplicado pelo consumo dela, que é 0,044 metro cúbico para cada metro quadrado. Então eu vou ter a quantidade de metros cúbicos que eu vou precisar para minha laje, ok? Então laje e viga já estão considerados. Deixa eu dar um enter, eu tenho aí 14,72 metros cúbicos. Próximo passo, né, a gente já fez a concretagem, fez as formas, a gente vai colocar a nossa armação. Então, preciso armar pilar, viga e também laje, tá? Vamos começar ali com os pilares, então. Vir aqui para minha estimativa para fazer os cálculos. Então, tá aqui, vamos lá para os pilares. Então, o que eu vou fazer de armação, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Aqui, o pilarete da platibanda, eu vou armar ele como uma coluna armada, 7x14, porque ele não tem função estrutural, tá? É somente travamento de alvenaria mesmo. Os pilares 14x30, a gente já determinou que eles vão ter 4 barras de 10, e os 14x50 vão ter 6 barras de 10. Então, eu vou vir aqui na minha tabela. Pilares 14x30, a base é 14, a altura é 30 e o comprimento 84,4. Então vamos lá, 84,4. O espaçamento do estribo eu vou deixar com 15 centímetros. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho... Opa, deu um pequeno erro aqui. Vamos... Ah, tá, né? 15 centímetros, eu coloquei a unidade errada. Então eu tenho armadura transversal 37, né, que é do estribo, e armadura longitudinal 29. Então, voltando aqui pro meu analítico, a minha superestrutura, trabalhar com ferro 5, os ferros dos estribos, que é 37, e ferro 10, aqui é 29. OK. Próximo pilar é o 14 por 50. Então nós temos 54,8 metros.
Vamos lá, 14 por 50, 54,8. Então, 54,8, né? 14 por 50. E também vou trabalhar com 15 centímetros. Aqui está o comprimento e a quantidade de barras vão ser 6. Então, vamos lá. Eu tenho 36 barras de estribo e 28 longitudinal. Então, vamos colocar aqui. 36 de estribo e 28. Agora me fugiu na cabeça aqui. Opa, estimativas. 36 e 28. Então vamos lá. Mais 28 barras aqui. Ok. Próximo passo é as nossas vigas, né? Então vamos voltar aqui para a estimativa. Nós temos as vigas de cobertura de 40 centímetros, de 60 e de 70. Tabela de vigas. Aqui de 60 não tem, tá, pessoal? É 30, 40 e 70. As de 30 e a de 40 eu vou considerar com 4 barras também, tá? Vou considerar igual os pilares de 30. E essa aqui de 70 eu vou considerar com 6 barras. Então, vamos lá. Eu tenho a quantidade aqui de... Cadê a viga de cobertura de 40? Vou trabalhar com 40 aqui, ok? E o comprimento. O comprimento vai ser 70... Eu vou arredondar, tá? 70 mais 74, tá? 174 metros de viga, tá? Então, o que eu quero aqui? O comprimento é 2,5, o espaçamento dos estribos eu vou deixar um pouquinho menor. Então, eu tenho 64 barras longitudinal e 105 transversal. Então, eu vou somar aqui no meu analítico. 64, agora eu esqueci de novo. Vamos voltar, estimativa, 64 longitudinal e 105 transversal. Então aqui, ó, transversal é dos estribos, mais 105 e a longitudinal, a armadura dos esforços de tração é 64. Então já tem um total de 178 barras de 5 mm e 121 barras de 10 mm. Falta agora a viga de 70 centímetros. Vamos voltar aqui. Viga de 70, tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? 70, 14, comprimento. Qual que é o comprimento que eu tenho? 13,13 metros, né? Então, 13,13. Ok, comprimento de 2,5 e o espaçamento dos estribos de 15. Aqui, pessoal, não tem ainda... Igual tá os pilares, né? Eu coloquei a quantidade de barra, mas a gente pode ver aqui, ó, que ela tá com 8, tá? Esse número aqui é a multiplicação, é o comprimento vezes a multiplicação do número de barras. Então tá com 8 barras, considerando 4 em cima e 4 embaixo. Então, ok, né? Eu vou considerar isso aqui. Então eu tenho 10 barras longitudinal e 13 transversal. Vou voltar aqui. 10 barras longitudinal e 13 transversal. Deixa eu dar um pause para colocar o notebook aqui para carregar, que vai acabar a bateria. Voltei, notebook carregando e agora a gente pode voltar. Onde a gente estava mesmo, ok? A quantidade de barra, né? Eu já acrescentei 64 aqui, 105, faltou acrescentar então aqui as nossas 10 barras longitudinais e as nossas 13 barras transversais. Então, voltando aqui para o analítico, longitudinal, 10 barras, então mais 10, e transversal, armadura dos estribos, mais 13 barras, ok. Então, já está armado nossos pilares e nossas vigas, falta apenas os pilaretes ali, né, que seria a cinta de muro, a cinta da platibanda, e também os pilaretes ali para fazer o travamento da alvenaria. Vou utilizar uma coluna armada, 7 por 14, então eu preciso ter o que? Eu preciso do comprimento. Eu sei que a coluna armada vem em 6 metros. Então eu preciso do comprimento. Eu divido por 6 e sei a quantidade que eu preciso. O comprimento eu tenho aqui. Então de cinta do muro eu tenho 70 metros. E dos pilaretes eu tenho 14. Então eu tenho 84 metros. Tá? Então eu vou pegar aqui 84 dividido por 6. Vai me dar um total de 14 colunas armadas. E agora só falta aqui, ó, malha, tá? Por que a malha? A gente coloca a malha na laje, que é a malha de distribuição, para distribuir de maneira uniforme os esforços ali para a laje. Lembrando que também já está considerando perca, né? Apesar de não estar escrito aqui, está considerando uma perca de 10%. Então ela vem 2 por 3, é uma malha de 20 por 20 centímetros, né? 3,4 milímetros, e ela vem em telas de 2 por 3 metros, ou seja, 6 metros quadrados. Se eu tenho
160 metros quadrados de laje, né, aproximadamente, eu dividido por 6 eu tenho a quantidade. Então eu tenho 26,66, ou seja, 27 unidades de malha. E assim a gente finaliza a nossa superestrutura. Vai partir daí para a vedação. Então, deu um total aqui, ó, só para fazer a superestrutura de R$53 mil ali aproximadamente, só de material. Olhando o nosso orçamento sintético, pessoal, dá uma olhada aqui, ó, como é que tá. Deixa eu organizar aqui do maior para o menor. Então, ó, 53 mil para a superestrutura, 17 mil para nossa infraestrutura, para nossa fundação e 5.500 para os nossos serviços preliminares. Então, até agora, ó, a gente já está gastando R$ 75.791,36 somente de material para fazer o quê? Arrumar ali os serviços preliminares, fazer a fundação e a superestrutura. Lembrando que não tem mão de obra aqui, tá? Então, tá bem cara a construção. É o custo, né? Depois da pandemia, os preços estouraram. Mas, por enquanto, é isso. E a próxima aula a gente vai tratar da fundação, não, né? Da vedação. Beleza? Até a próxima.